programa Saúde e Bem-Estar Animal tem um novo nome, Seva Sounds. Sejam bem-vindos. Sejam todos e todas muito bem-vindas ao nosso Seva Sounds. A ambição desse projeto é levar para você, profissional da avicultura, informações e acontecimentos relevantes no Brasil e no mundo, para que a gente possa, de forma leve, trazer um conteúdo de alta qualidade. E hoje o nosso papo é com o Dr. Luiz Seste, nosso convidado, e a gente vai falar de um tema importante, que é a doença de Newcastle, que tomou aí os noticiários, a mídia especializada e também os bate-papos entre os técnicos do setor. E essa é uma enfermidade que tem um impacto global, né? Assim como a influenza, é uma doença que tem, aos olhos da indústria e da sanidade animal, um extremo cuidado. E o nosso convite hoje não poderia ser outra pessoa que não o Dr. Luiz Seste, que é o nosso diretor técnico para a América Latina, na Seva Saúde Animal. O Seste é um profissional que acumula aí mais de 45 anos atuando na área de medicina aviária. Ele é graduado em medicina veterinária pela Universidade Federal de Santa Maria. Ele também fez o mestrado dele na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E depois as pós-graduações aí nos Estados Unidos, na Universidade Estadual da Carolina do Norte, onde ele obteve o título de PhD. E o Seste também é um profissional que já atuou tanto em universidades, em pesquisa, né, por mais de 12 anos aí, como docente, e atualmente tem mais de 50 trabalhos científicos publicados nesse setor, mostrando a relevância dele para a sanidade avícola de forma geral. Seste, eu agradeço muitíssimo o seu tempo dedicado aqui para falar um pouquinho com o nosso público hoje. Muito obrigado, Tarlen. Realmente é uma satisfação estar contigo novamente aqui e poder compartilhar um pouco do que está acontecendo no nosso mundo avícola. Muito bom, Seste. E o seu convite é mais do que natural, porque você é um profissional que tem a oportunidade de circular na América Latina, em outros países também, que tem desafios bastante importantes, tanto de influenza quanto de Newcastle. Então, ao longo dessa jornada que você já acumula, você tem muita bagagem para dividir um pouco com a gente, né? Então, essa que é a ideia hoje, falar um pouquinho mais sobre a doença de Newcastle, explorar um pouco os detalhes sobre o vírus, sobre a epidemiologia e deixar o nosso público hoje um pouco mais inteirado sobre o assunto. Claro, perfeitamente, com muita satisfação, Tarlen. Bom, e Sérgio, eu estava até comentando contigo um pouco antes da gente iniciar a gravação, né, que na iminência ali dos primeiros casos de influenza, a gente gravou um episódio falando sobre a influenza aviária e desses casos, e foi, só para colocar o público a par também, foi um dos episódios mais escutados, mostra como esse é um assunto que é de apreço, né, dos profissionais que estão preocupados e querem saber sempre um pouco mais sobre a doença de Newcastle e influenza também. Claro, porque ambas enfermidades são extremamente impactantes na avicultura moderna, né? Tanto economicamente como politicamente, né, no mundo inteiro. Então, realmente é importante que que as informações corretas e organizadas sejam disseminadas aos nossos colegas de campo. E aí esse projeto ele tem esse objetivo, né? Trazer de forma até que seja de fácil acesso também para os profissionais, através do áudio. Então, tá aí, a gente sabe que quem trabalha com avicultura está sempre no carro também, se deslocando de uma propriedade para outra, de uma unidade para outra. E isso faz com que o áudio, né? A forma do podcast seja uma mídia de fácil consumo. Isso é muito bom. Então, acho que esse é um objetivo que a gente está alcançando aí com sucesso. Seste, como eu já falei, você tem muita experiência aí na América Latina e a gente sabe que a América Latina ela tem uma situação epidemiológica bastante distinta, né, em termos de contaminação pelo vírus de Newcastle. Você poderia fazer para a gente uma atualização sobre a situação epidemiológica da doença de Newcastle na América Latina ou nas Américas de forma geral? Claro. Bom, falando em termos do continente americano, né? América do Norte, América Central e América do Sul,
Nós temos vários países na América Latina. Bom, a América Latina compreende o México, América Central e América do Sul, né? E muitas vezes o Caribe também entra no bolo como América Latina, né? Embora não esteja no continente americano exatamente. E nós temos hoje vários países que são endêmicos à enfermidade de Newcastle, ou seja, países em que a enfermidade está controlada, mas eventualmente ocorrem surtos clínicos em diferentes empresas empresas avícolas desses países, né? Começando, por exemplo, com a parte norte da América Latina, o México é endêmico, em seguida vem a Guatemala e El Salvador, e isso seriam, na América Central seria Guatemala e El Salvador. Estou falando de países oficialmente endêmicos, né? Existem dois países, por exemplo, como a Nicarágua e Honduras, em que realmente não se tem informação epidemiológica. Se sabe que hão ocorrido casos nesses dois países, mas não é nada oficial. Então, eles estão, digamos, no limbo, mas são países que na prática são positivos e endêmicos à enfermidade de Newcastle, né? Quando nós vamos olhar a América do Sul especificamente, América do Sul nós temos vários países que são endêmicos, como, por exemplo, nós temos o Equador, a Venezuela e a Bolívia, que nesse momento são endêmicos. No passado recente, nós tínhamos a Colômbia igualmente, mas a Colômbia fez um trabalho muito bom, na verdade, um trabalho epidemiológico muito bom, com vacinação e trabalho com biosseguridade nas empresas, etc., e se autodeclarou livre da enfermidade de Newcastle há 3 anos atrás, mais ou menos, 3 anos e meio, mais ou menos atrás, e hoje é considerada oficialmente livre. Na verdade, um trabalho muito, muito bom que eles fizeram no sentido de, no futuro, poder começar um trabalho de exportação. Os outros países da América do Sul são livres, como Brasil, Argentina, Chile, Paraguai, são países livres da enfermidade, oficialmente livres da enfermidade de Newcastle. Bom, esse é um ponto interessante, porque sempre nós vamos ler em documentos oficiais e em apresentações de congresso, etc., que países X e Y são livres da enfermidade de Newcastle. Isso, na verdade, não é verdade, né? Esses países, não se pode falar que um país é livre da enfermidade de Newcastle. Tecnicamente, isso é impossível, porque para que nós tivéssemos um país geograficamente livre da enfermidade de Newcastle, nós teríamos que ter algum tipo de monitoramento nesses países, e obviamente isso é totalmente impossível operacionalmente, né? Então, o que nós temos nesses países considerados livres é a avicultura industrial livre da enfermidade de Newcastle. Isso sim, certificados pela Organização Mundial da Saúde Animal, como livres dessa enfermidade. No entanto, os países não são, né? Então, sim, lembrando que a gente pode ter, por exemplo, a avicultura de subsistência, né? Outros tipos de criação também de outros tipos de aves que acabam tendo algum fim comercial ou de doméstico, que pode ter essa contaminação, né, pelo Perfeitamente. Vírus. Esse é o grande ponto, porque não há nenhum desses países tem realmente... que eu saiba, nenhum país no mundo tem um controle, um monitoramento sobre a enfermidade de Newcastle em aves de fundo de quintal, por exemplo, aves de zoológico, né, ou aves ornamentais. Não se tem, ninguém. Então, não se pode falar que o país completamente, que todas as aves do país são livres da enfermidade de Newcastle, mas sim as aves pertencentes à avicultura industrial. Isso é muito importante porque causa muita confusão, inclusive dentro
do nosso negócio, avicultura industrial, causa confusão, porque muitos administradores de empresas entendem país livre como enfermidade de Newcastle. Não há o vírus de Newcastle no país. E isso não é verdade. Então a gente tem um risco iminente aí pela circulação de outras atividades. Eu vou aproveitar para pegar um gancho que eu estava pensando em perguntar um pouco mais para frente em relação ao vírus, mas sobre essa capacidade do vírus se disseminar. Então ele pode estar presente em quais espécies? Quais espécies que são suscetíveis à infecção pelo vírus da doença de Newcastle? Muitas espécies. Na verdade, se nós formos checar a literatura, vamos encontrar relatos de detecção do vírus Newcastle em mais de 200 espécies de aves diferentes, né? Então, praticamente, bom, na verdade, em teoria, qualquer ave é suscetível ao vírus de Newcastle. Então, com diagnóstico por isolamento em mais de 200 espécies, certamente. Então, o risco de que nós tenhamos o vírus em um país é gigantesco, é enorme. Nós poderíamos, por exemplo, falar que um país é livre da enfermidade de Newcastle se nunca há ocorrido uma detecção. Então, isso, uma vez que ocorre uma vez a detecção, a partir daí o país já não pode ser geograficamente considerado livre. E aí sim, nós temos que nos enfocar nas aves industriais. Que é o foco, né, de exploração industrial. Exatamente. E aí que a gente sabe que tem um controle e uma capacidade de fazer esse monitoramento de forma bastante ostensiva. Perfeitamente. O Sesti, deixa eu só aproveitar então que a gente está falando sobre essa questão. Quais são hoje a gente tem estabelecido que cerca de 20 genótipos do vírus da doença de Newcastle presentes, né? Então, nesse sentido, tem essa variabilidade grande desses genótipos existentes, tem importância em termos de proteção, de infectividade dessas aves? Você poderia falar um pouquinho sobre esse ponto para a gente? Sim, esse é um ponto interessante. Na verdade, esse enfoque em genótipos iniciou não faz muito tempo, né? Estamos falando de talvez uns 20 anos, 25 anos, quando as técnicas de biologia molecular se disseminaram por todo o mundo, né? E mais laboratórios e mais universidades, instituições de pesquisa começaram a trabalhar com o genoma desses vírus. Então, estamos falando aí uns 25 a 30 anos. E, eventualmente, para algumas espécies de vírus, se detectou que mudanças no genoma desses vírus, mutações, como a gente fala no jargão técnico, essas mutações no genoma desses vírus poderiam ocasionar diferenças na antigenicidade desses vírus, inclusive na patogenicidade desses vírus que tinham o seu genoma diferente, né, que sofreu mutações. Há várias espécies de vírus incluídos aí, talvez o mais conhecido seja o vírus da bronquite infecciosa, né? Com o vírus da doença de Newcastle acontece exatamente a mesma coisa, com algumas pequenas diferenças. Há uma infinidade de genotipos e esses genotipos são determinados pela sequenciação do gene que codifica para a proteína F, que é a proteína mais importante do vírus, né, que está na superfície do vírus. Então, esse gene realmente sofre mutações. O vírus da doença de Newcastle é um vírus RNA, e basicamente todos os vírus RNA são muito suscetíveis a mutações em seu genoma. Então, hoje nós estamos com 21 ou 22 genotipos diferentes. Provavelmente vão aparecer mais à medida que se segue fazendo os testes moleculares com o vírus de Newcastle. Mas com o vírus de Newcastle há uma diferença muito interessante em relação a outras espécies de vírus, né? O vírus de Newcastle não sofre, até hoje, não se detectou nenhuma alteração antigênica nesses vírus que sofreram mutações, nos diferentes genótipos, nos 20 e tantos diferentes genótipos. Ou seja, antigenicamente é exatamente o mesmo vírus. Ao infectar uma ave,
uma espécie aviária, os anticorpos gerados por esses vírus, esses 20 e tantos genótipos disponíveis no mundo, são idênticos aos anticorpos gerados pelo vírus clássico da enfermidade de Newcastle, o primeiro vírus detectado. Então, antigenicamente, todos são idênticos. Até hoje, no futuro não se sabe, mas até hoje todos são idênticos. Tanto que as vacinas disponíveis comercialmente controlam perfeitamente qualquer um desses 20 e tantos genótipos. Essa que era a minha pergunta, né? Então, se a gente não tem essa variação em termos de proteção, né? Se os diferentes genótipos não geram anticorpos diferentes, então as vacinas elas funcionam de forma bastante adequada, né? Então, contra esses 20 genótipos. Acho que isso é importante também porque é uma distinção entre outros vírus, né? Então a gente vê bronquite infecciosa, essas variações, elas quando ocorrem, elas geram importâncias em termos de antigenicidade que acabam gerando falhas na proteção, e isso também ocorre com outras enfermidades também, né, virais. Exatamente. Sesti, a gente falou um pouquinho do vírus aí, que tem essas nuances importantes em termos genéticos, mas eu queria voltar um pouco na questão dos impactos da doença, né? A gente está falando de uma doença que o mundo inteiro tem os olhos voltados para erradicação e controle. E eu queria que você falasse um pouco quais são os impactos que acontecem nos países no momento da iminência de uma detecção e do início de um surto de Newcastle. O que acontece? Quais são os eventos subsequentes a essa detecção? Ok. Se nós nos enfocarmos nos aspectos clínicos da enfermidade, quando ela aparece por primeira vez em um país ou em uma empresa, né, normalmente este país ou esta empresa não vacina contra essa doença, né? Então, contra a Newcastle. Então, as perdas iniciais econômicas podem ser muito altas. Nós podemos ter mortalidade de até 70%, 80%, 90%, dependendo do vírus e de como ele se dissemina dentro de um sistema de produção. Então, o impacto inicial econômico é muito alto. Uma vez que esse diagnóstico é realizado e se começa a usar as ferramentas imunológicas disponíveis, as vacinas comerciais, esse impacto econômico da mortalidade praticamente desaparece, porque as vacinas são extremamente efetivas, muito antigênicas e geram proteções incríveis, muito boas. Inclusive, alguns tipos de vacinas geram proteção por toda a vida da ave, independente de que tipo de ave é. Então, na verdade, esses seriam os impactos clínicos. Se nós analisarmos com cuidado, nós vamos ver que não são muito importantes, na verdade. A não ser que o país não tenha, ou a empresa não tenha condições de usar uma vacina, etc. Né? Por alguma razão qualquer não exista no país, por um tempo o impacto pode ser econômico com a mortalidade e o aspecto clínico da enfermidade pode ser alto. Mas uma vez que se comece a usar a vacinação, realmente se controla muito rapidamente. Por outro lado, o impacto talvez mais importante hoje no mundo é o impacto político, que gera um impacto econômico muito importante sob o ponto de vista de exportações. Para que tu tenhas uma ideia, a enfermidade de Newcastle chegou no Brasil em 1953, no começo do ano de 1953, através de carcaças de frango congeladas, foram importadas dos Estados Unidos para um hotel no Pará, na capital do Pará, em Belém. Então, a partir daquele momento, o Brasil, como Brasil, se tornou positivo para a enfermidade de Newcastle, embora tenha sido lá a mais de 4 mil quilômetros de onde estamos hoje. Então, e depois se disseminou por todo o país, obviamente. Talvez por outras introduções similares, como essa de carne congelada no Pará, mas de qualquer maneira essa foi a primeira introdução.
Então, se sabe perfeitamente que é possível a disseminação desse vírus através de produtos avícolas. Bom, a partir desta informação, todos os países começaram a proteger-se, né, obviamente, e ter muito cuidado em investigar de quem eles estavam importando seus produtos avícolas, seja carne congelada, seja produtos industrializados, etc. Produtos industrializados, obviamente, a chance é extremamente menor de disseminação desse vírus. Então, esse aspecto comercial político foi criado nesse momento em todo o mundo e hoje é muito forte, né? Tanto que países positivos, endemicamente positivos à enfermidade de Newcastle na avicultura industrial, não exportam, literalmente. Muito pouco. Podem eventualmente exportar a alguma empresa especificamente em alguma parte do mundo, mas nunca vão realmente se desenvolver como exportadores importantes no mercado mundial. Quando a avicultura industrial desses países é endemicamente contaminada. Tanto que o que eu comentei há pouco em relação à Colômbia, o objetivo da Colômbia era exatamente isso, né? Limpar, erradicar a enfermidade da indústria avícola moderna e, eventualmente, entrar no mercado de exportação mundial. Então, esse é o grande impacto no Brasil, todos, né? Não se faz necessário comentar a importância disso para o Brasil, obviamente. Então, já sabemos que com esse acontecimento que houve recentemente, já houveram algumas repercussões, não extremamente importantes, mas algumas repercussões já em termos de países que bloquearam a exportação. E até de forma muito proativa também do Ministério, Exatamente. de o Ministério ser o ponto de bloqueio dessas exportações para mostrar que o Brasil está tratando isso de forma bastante séria, né? Isso acho que é uma coisa bastante positiva de ver como que a atuação do MAPA junto com a indústria tem sido feita nesses casos, né? Total, porque foi uma decisão extremamente acertada, politicamente falando, extremamente acertada das nossas autoridades, né, em agir preventivamente e bloquear a exportação nesse momento. Coisa que, obviamente, rapidamente deve ser resolvida com um trabalho muito bom que as autoridades estão fazendo, sob o ponto de vista de investigação do ponto índice da granja inicial e a única até esse momento onde houve a detecção do vírus. E isso deve se resolver rapidamente. Então, esse é o grande ponto no mundo hoje com a enfermidade de Newcastle. Em países que são endêmicos e vacinam de maneira massal toda a indústria, não é um problema clínico. As perdas são totalmente controláveis. Controláveis, né? Só o aspecto político que é o mais importante, né? A gente sabe, já explicou muito bem o que é considerado ser livre da doença de Newcastle, nós estamos falando aí da avicultura industrial, mas eu queria que você falasse um pouquinho para a gente qual foi o caminho que o Brasil percorreu para conseguir atingir esse status de livre da enfermidade de Newcastle na avicultura industrial. Interessante, porque mais ou menos foi muita semelhança com o que, na verdade, existe um caminho mais ou menos padrão em todo o mundo, quando um país decide ser livre da enfermidade de Newcastle, né? E algumas outras enfermidades, obviamente. Inclusive, isso vale até para a influenza aviária, se eventualmente um país endêmico à influenza aviária deseje se tornar livre, certificar-se como livre junto à Organização Mundial da Saúde Animal. O primeiro passo, obviamente, é ter uma foto muito detalhada do que está acontecendo no país. Então, tudo isso deve ser operacionalizado e controlado 100% pelas autoridades do país, autoridades de saúde animal do país. De outra maneira, não tem nenhum valor mundial. E essas informações são levantadas pelas autoridades, mapeadas, e
E aí, então, uma vez que se tem uma foto exatamente como está a situação no Brasil, no país que quer se tornar livre da enfermidade de Newcastle, se começam os trabalhos, digamos, operacionais, no sentido de eliminar o vírus de empresas positivas, fazer o possível para que as empresas negativas e as que conseguiram se livrar do vírus implementem programas de biosseguridade muito estritos e controlados pelas autoridades igualmente, bem como começar um plano de monitoramento, que é o que nós tínhamos comentado antes. Sem o monitoramento, não tem qualquer valor isso. E esse monitoramento ele é permanente. Isso é o que vai dar tranquilidade aos países que querem importar a carne produzida no Brasil ou qualquer outro país livre da enfermidade de Newcastle. E isso foi o que o Brasil fez um pouco antes do final da década de 80 e começo da década de 90. Esse trabalho, digamos, entre aspas, de limpeza do país e documentação da situação epidemiológica do vírus da enfermidade de Newcastle. De maneiras que foi criado, obviamente, o nosso Plano Nacional de Saúde Avícola em 1994, em setembro de 94, e isso agregou muito mais tranquilidade, mais formalidade ao resto do mundo em relação ao trabalho que o Brasil e as autoridades brasileiras e a indústria avícola brasileira vinham realizando. E, na verdade, foi um trabalho que começou com o desejo da indústria avícola brasileira de expandir-se no mundo. Ganhar o mundo, né? Todos conheciam o país onde estavam, e as potencialidades desse país, clima, espaço, etc. Por que não se tornar um exportador de alimento para o mundo, falando em relação a produtos avícolas? E hoje esse objetivo foi alcançado, né? O Brasil é o maior exportador de carne de frango. Plenamente alcançado, exatamente. Plenamente alcançado com muita... na verdade, chama atenção a profissionalidade com que ele foi alcançado, né? Tanto das autoridades de saúde animal quanto da indústria avícola. E no começo dos anos 92, eu estive envolvido durante a elaboração do Plano Nacional de Saúde Avícola e me chamava a atenção naquele momento a colaboração, a participação das autoridades, né? Totalmente portas abertas em relação ao MAPA, ao Ministério de Agricultura e Pecuária do Brasil naquele momento. Total apoio à indústria avícola. E assim foi como o Brasil conseguiu se tornar livre, né, e iniciar seus trabalhos de exportação. Até então, Newcastle era endêmica no Brasil, na verdade, principalmente no sul do país. No sul do país e algumas partes no Nordeste também, com maior intensidade, né? Mas havia em muitas outras partes do país, realmente. Queria aproveitar esse gancho aí que você está falando, Sim. Porque muitos profissionais, eu me incluo nesse grupo, que não tiveram contato com o caso clínico de Newcastle. Felizmente, a gente pode ter aí uma situação epidemiológica muito privilegiada, né? Eu até falo uma frase que o Marcelo Paniagua, numa entrevista que eu fiz com ele sobre Newcastle também, ele fala que o Brasil não vende frango para o mundo. O Brasil vende sanidade. Então, o mundo compra a carne do Brasil porque é uma carne que tem extrema qualidade e é livre de enfermidades importantes, né? Então, em termos de salmonela, em termos de influenza de Newcastle, então é esse o produto que o Brasil exporta, né? Perfeito. Essa questão da qualidade da sanidade. Mas voltando à pergunta, como a gente não teve essa oportunidade de ver um caso clínico, você fala que no Brasil, em algum momento, teve essa enfermidade endêmica, principalmente na região sul. O que o profissional, quando vai atender um caso em Newcastle, ele percebe ali em termos clínicos, né? Há várias situações epidemiológicas nesse sentido.
A primeira pergunta que todos têm que ter em mente, a informação, na verdade, é se os plantéis de produção que eu estou visitando são vacinados ou não contra a enfermidade de Newcastle. Se não são vacinados, é muito simples, o diagnóstico é muito fácil. Inconfundível. Inconfundível. Os sinais clínicos da enfermidade de Newcastle velogênica, causada por um vírus velogênico, é inconfundível pelas lesões, pela alta taxa de mortalidade. Então, e qualquer profissional da avicultura tem essas informações em suas mentes, né, obviamente, né? Quais são os sintomas da enfermidade de Newcastle? Então, eles têm os sintomas gastrointestinais, os sintomas nervosos, lesões em cada órgão, etc., etc. E possíveis taxas de mortalidade. O problema começa quando nós estamos num país que vacina massalmente toda a avicultura industrial e eventualmente, alguns desses sistemas de produção se infectam com vírus velogênico. Dependendo do tipo de vacina, do programa vacinal sendo usado e da taxa de infecção do vírus velogênico que está infectando esses sistemas de produção, há uma variação enorme entre sinais clínicos, até não ter sinais clínicos. Desde alta mortalidade, sinais clínicos clássicos nos órgãos, até não ter nada. Porque são aves que estão bem vacinadas, com vacinas efetivas, não se vai ver nem sinal clínico, nem lesão nestas aves. O vírus entra, se replica, é excretado no ambiente e não acontece nada clinicamente nas aves. Isso é muito comum, dependendo do tipo de programa vacinal. Existem alguns vírus, por exemplo, os do genotipo 7, que são extremamente patogênicos, estão praticamente concentrados na Ásia e África. E aqui no continente americano, nós temos a Venezuela tem o vírus genotipo 7. Nós tínhamos um genotipo 7 no Peru, que depois foi reclassificado como genotipo 12. E esse genotipo 7 da Venezuela realmente é extremamente patogênico, né? Inclusive com tropismos muito específicos para alguns órgãos do sistema imune das aves. Então, estas variações ocorrem a todo momento em um país que vacina contra a enfermidade de Newcastle, mas também tem o vírus velogênico circulando na avicultura industrial. Então, os profissionais, os médicos veterinários e outras profissões que trabalham na produção têm que estar muito atentos a isso. Então, enfermidade de Newcastle sempre é uma possibilidade nessa situação. Ceste, queria que você pudesse explicar um pouquinho para a gente essas diferenças entre as variantes do vírus de Newcastle, né? A gente está falando aí do vírus de pombo, né? O PPMV e o APMV1, o paramyxovírus. Você poderia fazer essa diferenciação para a gente? Claro. Este vírus que foi detectado recentemente no Brasil é um vírus PPMV, né? Pela sigla em inglês, que significa paramyxovírus de pombos, né? E o outro APMV, o paramyxovírus aviário, né? Em geral. O vírus que causa a enfermidade de Newcastle clássico é o APMV, esse que eu comentei antes, que pode infectar mais de 200 espécies de aves, já foi detectado em mais de 200 espécies de aves. E o PPMV, na verdade, ele é considerado como se fosse uma variante do APMV. Ele é quase idêntico. Ele sofreu algumas mudanças genéticas e se adaptou muito bem à espécie de pombos, né? Pombos domésticos e pombos selvagens igualmente, quando são desafiados, se comportam da mesma maneira. Então, esta é basicamente a diferença. Antigenicamente, eles são praticamente idênticos, né? Embora em um momento dado, em alguns
Em alguns países do mundo se fez vacina com o PPMV, com o vírus de pombo, para controle em pombos, né, para vacinação de pombos industriais, pombos ornamentais, pombos esses que fazem o trabalho de transmissão de informações, etc., né? Pombos correio. Pombos correio, exatamente. Então, mas antigenicamente, as vacinas disponíveis para o APMV controlam perfeitamente o PPMV em pombos e em aves, obviamente. Então, se as aves estão vacinadas com as vacinas contra o APMV, também estarão protegidas contra o PPMV. Isso é uma pergunta muito importante, né? Então, os programas atuais de vacinação, eles conseguem ter uma efetividade contra esse vírus, o PPMV, sim, que foi detectado no caso aí desse... Sim. Consegue controlar perfeitamente. Não existe relatos no mundo de surtos de PPMV em populações vacinadas com o APMV. Tá. E outra questão esse vírus, o PPMV, ele tem uma importância clínica e epidemiológica para aves industriais, para galinhas? Claro, esse é um ponto chave, porque este vírus é capaz de causar enfermidade de Newcastle em aves domésticas, galos, né, como aves industriais nossas, né, frangos, poedeiras, reprodutoras, etc. As aves são suscetíveis a este vírus, continuam suscetíveis a este vírus. Então, ele não somente se adaptou especificamente de uma maneira mais específica à espécie de pombos, mas também continua replicando-se e induzindo a enfermidade de Newcastle em aves industriais. E isso é reconhecido no mundo inteiro, inclusive pela Organização Mundial de Saúde Animal. São os únicos 2 vírus que podem, paramixovírus ou, hoje em dia, ortomixovírus, que podem causar a enfermidade de Newcastle. O nome mudou, já não se fala mais paramixovírus, é um ortoavulavírus. Foi reclassificado há pouco tempo atrás, há poucos anos atrás. Então, mas o paramixovírus é muito conhecido, então se continua usando o paramixovírus em todo o mundo, na verdade. Tirar esse nome. Quando se escreve cientificamente em artigos, tem que mudar, é ortoavulavírus. Não, perfeito. Sérgio, eu queria falar um pouquinho agora sobre controle. Em termos de ferramentas de controle, as vacinas a gente sabe que é um elo muito importante dos programas de biosseguridade. Você poderia falar um pouco para a gente quais são as tecnologias vacinais disponíveis para controlar Newcastle existentes? Sim, há pelo menos 3 diferentes tecnologias, né? As vacinas contra... Esse é um tema muito, muito interessante. Aqueles não muito familiarizados com a vacinologia contra a enfermidade de Newcastle. As vacinas foram desenvolvidas na década de 40. Pouco tempo depois... a primeira vez que detectaram foi em 26, então em 40 já se havia desenvolvido vacinas contra vivas e inativadas contra a enfermidade de Newcastle. E essas vacinas desenvolvidas em 40 continuam hoje aí absolutamente efetivas, igualmente como quando eram efetivas quando foram desenvolvidas na década de 40. Interessante, né? Muito. E isso leva muito aqui recordemos o tema de que todos os genótipos de vírus têm a mesma antigenicidade. Então, os 20 genótipos de vírus que nós temos hoje, do vírus da enfermidade de Newcastle, são controlados por essas vacinas desenvolvidas em 1940, na década de 40. O que é muito diferente, por exemplo, quando a gente fala de influenza, né? Que essas modificações genéticas, elas... impulsionam o desenvolvimento de novas vacinas, né, que abrangem essas diferenças genéticas. E Newcastle, felizmente, é uma situação diferente. Né? Exatamente. Essa é a boa notícia. Né? Então, vacinas que são muito antigas continuam sendo perfeitamente eficazes. A grande diferença é que anos atrás, uns 12 a 14 anos atrás, entrou em cena um novo jogador, digamos assim, uma nova ferramenta imunológica que são as vacinas vetorizadas, né? Principalmente vacinas vetorizadas em
em HVT, né, que é o vírus contra a doença de Marek, né? Então, hoje há uma lista enorme de vacinas vetorizadas na qual o HVT foi recombinado com o gene de algum outro vírus, né? E aí nós temos as vacinas vetorizadas, e o vetor é o vírus HVT da enfermidade da vacina contra Marek, né? Esta vacina realmente revolucionou o controle contra Newcastle de maneira impressionante. Bom, na verdade, contra ambas enfermidades, influenza e Newcastle, né? Como eu comentei, existem muitas vacinas vetorizadas em HVT contra outras enfermidades virais importantes de aves, como laringo, como gumboro, etc. Mas nenhuma dessas vacinas vetorizadas contra estas outras doenças realmente se comporta como se comportam as vacinas vetorizadas HVT contra Newcastle e influenza. Nenhuma delas. Então, tudo isso tem muito a ver com a biologia dos dois vírus, influenza e Newcastle. Então, essa tecnologia é usada no mundo inteiro hoje em dia, né? Já estamos aí 14 anos de uso, basicamente, no mundo inteiro. E um detalhe interessante é que, como eu comentei, eu sempre gosto de... acho que é importante comentar, por exemplo, eu comentei antes que a Colômbia conseguiu erradicar Newcastle da indústria avícola moderna no país, né? E o pilar mais importante nisso aí foram as vacinas vetorizadas em HVT, para que o país eventualmente conseguisse erradicar o vírus. Depois de vários anos de uso controlado e monitoramento, as vacinas vetorizadas em HVT foram absolutamente chave para a Colômbia alcançar o nível de livre de enfermidade Newcastle que tem hoje em dia. E qual é a característica ou a forma de ação que essas vacinas têm que gera essa grande efetividade no controle, por exemplo, de um território epidemiologicamente falando, né? Em rápidas palavras, basicamente são duas características absolutamente chave. Uma delas é que essas vacinas induzem uma excelente, muito efetiva imunidade humoral e celular nas aves vacinadas. Então, as aves vacinadas com HVT recombinante vão gerar uma imunidade celular e humoral, anticorpos que se pode medir perfeitamente, contra o vírus de Newcastle. Isso é espetacular, porque em uma só vacina nós estamos tendo o efeito de das duas vacinas convencionais primeiras, vivas e inativadas. E, além disso, existe o detalhe de que a proteção induzida por essas vacinas vetorizadas é permanente, é por toda a vida da ave. E por que isso? Por uma característica do vetor HVT, que é um vírus, é um herpes vírus. Então, ele entra em latência na ave. Toda vez que a ave é vacinada, ele nunca vai ser eliminado do organismo da ave. E, eventualmente, ele entra em latência e, eventualmente, ele pode sair da latência e replicar-se novamente. Ou seja, revacinar a ave. Então, isso ha sido comprovado por experimentação muito, muito controlada já, dezenas e dezenas de trabalhos. Então, essas características desta vacina vectorizada fez com que se revolucionasse o controle da enfermidade de Newcastle. Outro ponto clássico importante é o tema de que, com vacinas vetorizadas, sendo usadas somente vacinas vetorizadas, se pode ter um monitoramento, uma espécie de diva, entre aspas, de aves vacinadas, porque a soroconversão dessas aves é realmente muito baixa. Então você consegue fazer uma diferenciação de um quadro que é provocado por um vírus, né, de campo, do vacinal, por exemplo. Essa é outra pergunta que eu ia fazer. Então, com essas tecnologias isso é possível.
Perfeitamente possível, perfeitamente possível. Então, realmente foi uma revolução. Para mim, durante a minha vida profissional, esse foi um fato que realmente, talvez o fato mais importante que eu tenha visto. Uma vacina ter tal impacto no controle de uma enfermidade. Não que as outras vetorizadas sejam ruins, pelo contrário, são excelentes igualmente, né? Vetorizadas para controle de outras viroses aviárias. Mas como Newcastle, impressionante. É impressionante, né, a tecnologia. E esse controle, né, da excreção promovido por essas vacinas... Exatamente, esse era o ponto que eu ia comentar. O segundo ponto importante, uma era as imunidades e o outro era o controle da excreção viral. Uma ave vacinada com vacina vetorizada HVT Newcastle, ao ser infectada no campo, o vírus vai entrar na ave, vai replicar-se em vários órgãos e vai ser excretado via oral e via fecal, via cloacal. A quantidade de vírus excretado é extremamente menor. Estamos falando de 1.000 vezes, 5.000 vezes, 10.000 vezes menos, dependendo do tipo de vírus e dependendo da carga viral que infectou a ave, etc. Então, realmente, isso, sob o ponto de vista de controle ambiental, é espetacular, porque nós não vamos ter as aves estão protegidas, não se infectam, não vão se enfermar com a doença, não vão perder desempenho, mas vão excretar e vão manter o ambiente contaminado. Né? Com a vacina vetorizada, isso diminui drasticamente. Então, eu estou falando de uma ferramenta que tem uma capacidade, né, de controlar a doença formidável, né? Espetacular. Acho que ficou bem estabelecido durante a pandemia, né, do Covid-19, o termo, né, o R, né, o índice de reprodução, que índice de reprodução. Quanto que uma pessoa pode contaminar outras, né? E a gente está falando de um ambiente onde as aves estão em uma alta densidade, né? Então você tem um R aí para Newcastle altíssimo. E alguns estudos, né, que saíram recentes, esse R fica próximo de zero quando a gente está falando, por exemplo, da vacina vetorizada. Isso tem um efeito muito positivo e muito bom para controlar a enfermidade. Sim, muitas vezes se pode ter lotes vacinados e desafiados experimentalmente. Normalmente esses trabalhos são feitos, experimentais, são feitos em aves, podem ser feitos em aves comerciais ou aves SPF, e se pode medir exatamente a excreção do vírus que se usou para infectar as aves. E, surpreendentemente, muitas das aves vacinadas, infectadas, não excretam vírus. Simplesmente não se detecta a excreção de vírus. Isso é outra, aproveitando essa pergunta, qual que é a capacidade, por exemplo, das vacinas convencionais, das vacinas vivas, de promoverem essa redução da excreção? É igual às vacinas vetorizadas? Não. Logaritmicamente... Palavra difícil. Menor. Esse é muito menor, muito menor. As vacinas inativadas também induzem um certo controle da excreção, menor ainda do que as vacinas vivas. As boas vacinas vivas, particularmente falando da vacina clássica mais efetiva que usa o vírus vacinal Lassota, sim, há uma excelente diminuição na taxa de excreção. Mas quando comparado isso com a vetorizada, é infinitamente menor. Então, realmente, por isso, o comentário que eu fiz antes, no sentido de realmente revolucionadora esta tecnologia que entrou no controle da enfermidade de Newcastle. Não, bom, Sérgio, a gente saber que tem essas diferenças, né, importantes entre as vacinas vivas e as vetorizadas, que as vetorizadas têm uma efetividade maior, mas em termos práticos, entre as vacinas vetorizadas, a gente vê hoje que teve um crescimento bastante expressivo do número de vacinas vetorizadas disponíveis, né? Em termos práticos, existem diferenças em questão de proteção e também de excreção dessas vacinas? Sim, esse é um tema de muita confusão no campo.
E eu recebo uma infinidade de perguntas e dúvidas. Infelizmente, grande parte da indústria assume que vacinas vetorizadas são as mesmas em qualquer parte do mundo, né? Produzidas por qualquer provedor, não importa, são vacinas vetorizadas, são vacinas vetorizadas. Isso é verdade somente numa coisa, que é a estrutura da vacina, que é um vírus vetor, no qual se inseriu um gene de um outro vírus qualquer. Todas as similaridades terminam aí. Toda. Depois disso, existem diferenças enormes na infraestrutura da vacina vetorizada. As diferenças entre o vetor, mesmo sendo o mesmo vetor, teoricamente, diferentes vírus HBT se comportam de diferentes maneiras. E outros detalhes da infraestrutura, como, por exemplo, o promotor que se usa, fazem total diferença entre uma vacina e outra. Por exemplo, em que local do HBT, do genoma do HBT, eu vou colocar o gene da proteína F, por exemplo, e fazer a minha vacina vetorizada HBT Newcastle. Esses três pontos são chave, e eles podem ter um impacto muito importante no estabelecimento da imunidade, no começo do estabelecimento da imunidade após a vacinação, inclusive na magnitude de proteção. Não pode ser completamente diferente entre duas vacinas de origem diferentes. Então é importante que os profissionais entendam isso, né? Toda a investigação sobre que vacina usar, que uma empresa da avicultura pretenda realizar, está enfocada naquela vacina. E no campo, sim, se podem fazer, obviamente, diferenças, provas de campo, práticas, e se detectar diferenças algumas como eu acabei de comentar. Por exemplo, algumas vacinas vetorizadas que são excelentes, uma vez que a pega da vacina, como se diz no campo, né? Ou seja, a replicação completa e a resposta completa imunológica da vacina se terminou. Algumas delas podem tomar algo como 4 a 5 a 6 semanas para alcançar esse ponto. E outras 3 semanas e meia. Então nós estamos falando aí que tem diferenças entre precocidade, né? Algumas são mais precoces do que outras. Para o estabelecimento da proteção total, exatamente. Ambas vão alcançar a proteção total, ambas vetorizadas, mas essa diferença de tempos pode ser importante no campo, sob o ponto de vista principalmente em áreas epidemiologicamente muito afetadas, com alta pressão de infecção. Né? Porque nós queremos uma proteção completa o mais rápido possível. Para ontem. E falando de frango de corte, né? 6 semanas é o período que o frango já está praticamente saindo aí para abate. E esse é um ponto importante exatamente no que tu comentaste, que são os frangos de corte. Em aves de longa vida, essas diferenças não são tão importantes, porque eventualmente ambos produtos, ambas vacinas com diferentes infraestruturas vão alcançar a sua proteção normal, né? A proteção completa de uma vacina vetorizada contra a enfermidade de Newcastle. Mas o ponto é não podemos considerar que as vacinas vetorizadas são similares, de jeito nenhum, são completamente diferentes. A primeira vacina contra a enfermidade de Newcastle vetorizada foi a primeira vacina vetorizada veterinária no mundo. Era uma vacina em que o vetor não era o HBT e era um vírus da boba, um poxvírus. E essa vacina, no genoma do poxvírus, se inseriu o gene que codifica para a proteína F do vírus de Newcastle. Né? E foi um sucesso, foi em 94, 95, né? Estamos falando de 30 anos atrás.
E essa vacina, um sucesso a tecnologia, o lançamento de tecnologia. Sim. A vacina não foi muito sucesso, não, porque realmente a resposta em termos de imunidade no campo não foi a que se esperava ou a que se alcançou nos testes de desenvolvimento em laboratório. Então, essa vacina já não existe mais, porque em termos de eficácia, comparar HVT Newcastle com FP Newcastle é noite e dia. Então, isso também tem uma questão, como você comentou, né, da engenharia da construção dessas vacinas. Total, né? Total. Algumas delas têm muito sucesso, porque você acerta a mão, vamos dizer assim, onde coloca o inserto, como fazer essa construção, e outras não. Né? Então, esse é um exemplo. Essa de Boba com o Newcastle, ela foi importante porque rompeu barreiras, né? Ela foi a primeira vacina da tecnologia, vetorizada no mundo, mas depois ela foi superada em muito aí pela HVT-ND, que tem um sucesso hoje. E nesse sentido, eu acho que o Brasil já evoluiu muito nos últimos anos, cresceu enormemente o uso de vacinas vetorizadas, então eu posso dizer que algumas regiões, se não tem 100%, tem quase 100% de vacinação com esse tipo de tecnologia. Então, tem alguns clientes em algumas regiões que enxergam nessas vacinas vetorizadas um grande aliado, né, no controle das doenças. Eu acho que outro aspecto que é diferente também, que eu gostaria que você abordasse, é em termos de como que essa proteção é gerada e quais são os impactos no sistema respiratório. Porque a gente sabe que, por exemplo, vacinas de bronquite, vacinas de Newcastle, para elas terem uma efetividade, precisa de haver uma replicação no epitélio da traqueia, né? E isso pode provocar algumas reações vacinais. E isso é diferente entre as vacinas, mas pode acontecer. Nas vacinas vetorizadas, isso ocorre? Você pode falar um pouquinho para a gente? Claro. Esse é um ponto importante para ambas as enfermidades que nós estávamos falando, influenza aviária e Newcastle, né? Com essas vacinas vetorizadas em HVT, nós podemos ter imunidade local a nível do trato respiratório, sim, sem problemas, porque as imunoglobulinas que vão ser geradas pela replicação do HVT em suas células-alvo vão alcançar o trato respiratório, imunoglobulina A, né? e vão gerar uma imunidade local claramente medível, mensurável. Isso já está comprovado já faz alguns anos. Então, uma vantagem adicional, eu diria, extra, né? Que muitos achavam que não era possível, mas sim é possível. Se pode medir perfeitamente a concentração de imunoglobulinas tipo A contra a enfermidade de Newcastle no aparato respiratório de aves vacinadas via subcutânea ou via em ovo com vacinas HVT Newcastle. Com influenza é exatamente a mesma coisa. Isso é muito importante porque tem uma geração de imunidade local, né? Imunidade sistêmica, e sem ter esse afetar o trato respiratório, provocar essas reações pós-vacinais aí que podem ser muito importantes, né? Claro, quando combinadas aí com outros fatores no campo, como poluentes, frio, e a gente já sabe, bactérias, pode provocar reações importantes, né? Claro, sem dúvida. Sérgio, eu queria te agradecer muitíssimo por trazer essas informações e fazer essas atualizações sobre Newcastle. Sei que não vai ser a última conversa, né? A gente esperamos falar mais aqui ao longo das próximas semanas para entender um pouco mais sobre a epidemiologia da doença e queria te agradecer enormemente por aceitar esse convite mais uma vez. Não, por favor, muitíssimo obrigado pelo convite e como já comentei o ano passado, quando a nossa conversa anterior, estou plenamente às ordens para conversar contigo a qualquer momento. É um enorme prazer. Muito obrigado. Eu vou contar com isso, inclusive, para esclarecer outras enfermidades, outras dúvidas, e deixar aqui também para o pessoal que está nos ouvindo no Seva Sounds. A gente vem aí com uma sequência de outros podcasts, outras entrevistas,
para tratar dos assuntos que são mais importantes aí no Brasil, né? A gente tem visto laringo, helvírus, são doenças que merecem um pouco da nossa atenção aqui também no nosso canal. Claro, às ordens. Muito obrigado, Sesti. Por favor.